para falar a respeito de como que o mercado de grãos vai se comportando frente a este fator de impacto também sobre um dólar que vai ganhando força não só no Brasil, mas no mundo todo e outros temas ligados à agricultura. Nós conversamos agora ao vivo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, com Paulo Molinari, analista da Safras e Mercados, que participa conosco desta edição de Agricultura BR. Molinari, um prazer conversar contigo e temos alguns efeitos, né, a respeito dessas medidas. Qual que é o sentimento, como que essas medidas têm impactado, principalmente o mercado da soja e como que isso começa a chegar para o Brasil, para o sojicultor brasileiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Bem, na soja, nesse momento, gente, a gente precisa ser bem realista, tá? A tributação sobre os produtos canadenses, elas afetam aí o óleo de canola. O óleo de canola é bastante vendido para os Estados Unidos, por isso as altas do óleo de soja na Bolsa de Chicago, porque sem o óleo de canola, os Estados Unidos teria que aumentar o seu consumo de óleo de soja e isso ajuda o preço. Porém, o Canadá, se ele não vende esse óleo de canola para os Estados Unidos, ele vai ter que vender para os outros mercados. E isso acaba exercendo uma pressão de venda da canola nos mercados fora dos Estados Unidos. E aí, além disso, nós temos aí o óleo de palma, o óleo de cozinha, que podem colaborar também nesse processo de abastecer os Estados Unidos de qualquer forma. Tá? Então, por isso que Chicago se mostra um pouco mais firme no óleo, mas os prêmios do óleo aqui no mercado brasileiro, argentino, no óleo de palma, estão desabando, certo? Então, se a gente fica olhando somente para Chicago, às vezes a gente não faz uma leitura correta. No caso da soja, até o momento, o efeito é zero, tá? É mais preocupante a escassez de chuvas da Argentina do que as tarifas impostas no sábado. Os 10% impostos pela China, provavelmente não haverá retaliação sobre a soja americana, sobre o complexo soja americano. A China já disse que vai buscar o OMC, vai discutir na Organização Mundial do Comércio, vai tentar instrumentos para fugir a esse problema americano. Talvez um dos instrumentos seja concentrar mais ainda as compras de soja no Brasil e diminuir as compras de soja americanas. Então, por enquanto, gente, o efeito ele é praticamente nulo do ponto de vista brasileiro no quadro da soja. Molinari, você citou a questão da Argentina. A Argentina vai sofrendo nas suas áreas de produção com os efeitos de seca, né, de uma escassez de chuvas, mas pelo desenvolvimento das duas lavouras, tanto de milho quanto de soja, dá para dizer que já há uma consolidação, ainda que tenha uma redução, como a Bolsa de Cereais de Buenos Aires apontava na quinta-feira, e um pouco antes nós tínhamos outra bolsa apontando, Bolsa de Rosário apontando queda nas estimativas. Ainda assim dá para dizer que afirmar que são safras consolidadas na Argentina em relação à oferta global? Bem, a Argentina tem uma safra um pouco mais tardia, né? Córdoba, que é o principal produtor de soja, choveu muito bem durante o mês de janeiro. Córdoba vai indo muito bem. O problema é Buenos Aires, né? Buenos Aires é o maior produtor de milho e a região central de Buenos Aires está enfrentando essa semana temperaturas bastante altas e poucas chuvas. Então, o milho está entrando na fase de polinização e pendoamento. A soja, daqui a pouco, metade do mês, vai começar a entrar a fase de floração, e fevereiro é o mês-chave. Então, pontualmente, em algumas localidades, tem micro-regiões que não chovem há 40 dias, né? A chuva passou com 5 milímetros e não recuperou nada no solo. Então, é possível, sim, que exista algum tipo de perda. Acho que as bolsas elas estão se precipitando um pouquinho, como sempre. As bolsas argentinas elas estabelecem esse critério de antecipar demais
algum corte de safra, mas a previsão de chuvas aí para essa primeira quinzena de fevereiro na Argentina é muito boa. Só que ela precisa ocorrer, né? Enquanto ela não ocorre, o mercado vai precificando e sustentando os preços em Chicago, baseado de que não está chovendo, que está muito quente e precisam de muitas chuvas na Argentina, principalmente na província de Buenos Aires, tá? O problema é Buenos Aires. Molinari, e aí dentro desse cenário que você está falando sobre oferta, né, a Argentina tem uma grande oferta no mercado, tanto para soja quanto para milho, nós temos um outro fator, que é em relação à comercialização antecipada de safra aqui no Brasil, o que o produtor já negociou e a colheita que nós temos iniciada. O quanto que hoje nós temos para ser ainda negociado, ou que já foi negociado no Brasil, e os riscos que esse produtor tem de uma negociação em boca de colheita, uma vez que hoje, por acaso, a gente tem um dólar que chegou a subir, se recuperar um pouco mais, chegando até 5,90, apesar de agora estar em 5,87. Como que esse produtor pode negociar essa safra dele ainda que ele tem disponível? Bem, nós devemos fechar em janeiro com quase 40% da soja brasileira já vendida. É um bom número, está ainda um pouco abaixo da média, mas é melhor que nos últimos 2 anos. Isso ajuda a dar uma certa vazão inicial nesse pico de colheita, né? Mas as safras brasileiras, elas estão muito atrasadas esse ano. O plantio foi feito lá com 20 e 30 dias de atraso, e alguns estados estão ainda recebendo muita chuva em janeiro e agora começo de fevereiro, e as colheitas ainda vão ocorrendo, mas ainda de forma um pouco mais cadenciada. Por um lado, isso ajuda a logística a não ficar tão pressionada por uma concentração de colheita, mas também atrasa um pouquinho, sustenta preço no porto, evita que os prêmios caiam tanto. Agora, fevereiro e março vai ser o nosso auge de colheita, né? Então, se o produtor, aquele produtor que não vendeu nada ainda, é difícil, sinceramente falando, esperar uma grande variável otimista para os preços daqui até maio, certo? Para quem tem fôlego para segurar para o segundo semestre, é outra história. Temos aí a safra americana, 25, o clima nos Estados Unidos, é uma outra situação. Agora, esses ralizinhos que a gente tem em Chicago, com o movimento de câmbio, né? Essa necessidade imediata de compra de soja pelas trades para atender os navios. Nós já temos uma fila de embarque em fevereiro de 10 milhões de toneladas. É uma fila recorde, né? Mas muito concentrada. Então, as oportunidades estão aí, né? Agora, a gente não pode se basear numa retaliação chinesa sobre a soja americana como a grande variável positiva para o Brasil. A China já fez isso em 2018 e ela percebeu que isso ficou ruim para ela do mesmo jeito. Ela conseguiu derrubar Chicago, mas fez os prêmios do Brasil explodirem. Ficou mais cara a soja brasileira do que a soja americana. Então, a China dificilmente vai revidar isso no complexo soja, e nós vamos aí ter agora a grande massa de colheita do Brasil e da Argentina a partir de agora, e as pressões vão vir sobre Chicago e sobre os prêmios.